Bom dia, pessoal. Dando continuidade ao primeiro vídeo que eu gravei lá numa área rural e demonstrei para vocês algumas rochas intrusivas lá do interior da Terra que foram descobertas, pelos agentes erosivos, provocado pela chuva e provocado pelo rio Siriaém, que ao longo dos milhares de anos foram escavando aquele vale e descobrindo algumas rochas que estavam guardadas lá no interior da terra, as rochas intrusivas. Dentre as rochas intrusivas, eu trouxe alguns exemplares aqui para vocês verem, dos vários, as centenas que existem. Aqui eu tenho muitas delas, Observe bem que você tem aqui uma das rochas intrusivas, que é bastante encontrada, é o granito. Ele pode se apresentar de várias cores, o granito mais escuro e o granito branco. Ele é muito comum em calçadas, como calçadas, decoradas, como a antiga praça aí de frente da avenida, de Camusim, tinha várias partes brancas e pretas de granito. Um supermercado aí também, numa das ruas aí perto de um dos colégios, ele também tem, eu não sei o nome da rua, a calçada decorada com essas duas peças, com as pedras dessas duas peças, que é o granito branco e o granito mais escuro. A mais famosa dessas calçadas pelo mundo é a calçada de Copacabana. Então, esse tipo de rocha é uma rocha intrusiva. Se você sair aí por Camusim, indo para Bezerros, subindo para Nalta Borborema, quem vem também de São Joaquim ou de Bonito, subindo a parte do Planalto, você observa do lado esquerdo de quem vai para Bezerros. Em Camusim, em direção a Sairé, tem umas montanhas de pedras. Aquelas pedras são pedras intrusivas. Elas foram descobertas pelos agentes erosivos ao longo dos milhares de anos. E no vale do rio Ipujuca, ali da área de Bezerros a Caruaru, você vê montanhas dos dois lados. Chegando mais próximo a Caruaru, você vê também muitas pedras descobertas. Essas pedras, elas são pedras, graníticas, em grande sua maioria, e foram descobertas por agentes erosivos, que ao longo de milhares de anos, as chuvas, elas passaram a agir na parte externa do relevo. Por isso que esse conteúdo do nosso livro é chamado de agentes internos e externos do relevo. Os internos nós vimos na aula passada. Agora a gente dá uma esplanada paralela ao assunto, ou seja, extracurricular, os agentes externos, que são os agentes erosivos. Aqui eu tenho como exemplo de rochas intrusivas, o granito, e tenho ela aqui fragmentada, o feldespato, o quartzo, tá vendo aqui? É interessante essa formação porque eles não se misturam, são elementos diferentes. E eu tenho a mica, ela parece escama de peixe e é bem brilhosa, tá vendo? É encontrada facilmente nas rochas graníticas. Numa brita, você está vendo alguma parte brilhando, que é a mica, e você está vendo uma parte mais esbranquiçada com uma coloração mais diferente. Aí você tem o feldespato. E essa parte aqui é o quartzo. O quartzo, ele apresenta-se de várias cores. Observe exemplo do quartzo em várias cores. O quartzo rosa, muito utilizado em decoração. É uma pedra interessante. Ela também se faz pingente, se faz, joias com esse tipo de material. Olha o outro tipo de quartzo, bastante interessante, o quartzo verde, Então, o quartzo ele se apresenta de diversas cores e em diversas formas. Observe aqui um andesito. Ele ainda contém uns pequenos fragmentos de mica, brilhando, bem pouquinho incluso na rocha. Tá vendo aqui, ó, um brilhando? Olha que formação interessante do granito
branco existente nessa rocha, porque eles não se misturam. Observe que aqui eu tenho um pequeno círculo e aqui eu tenho um círculo maior. Isso foi formado lá no interior da Terra, com as atividades existentes com material magmático, que não conseguiu sair. Quando esse material não sai, aí se torna rocha intrusiva. E quando o material é expelido, aí sim, ele se torna rochas extrusivas. Eu trouxe alguns exemplos dessas rochas extrusivas para vocês. O basalto, que é uma rocha de origem vulcânica, escura, né? Bastante interessante. E tem muitas áreas ainda de vulcões. Olha um basalto aqui, ó. Novinho em folha, como se diz na linguagem do matuto. Eu tenho também uma pedra obsidiana, também de origem vulcânica. Essa pedra é conhecida como pedra vítrea, né? Ela era bastante utilizada pelos homens das cavernas, o homem da pré-história, porque ela é bastante afiada e era utilizado como objeto cortante. Essa obsidiana é uma rocha de origem, ou seja, extrusiva, vulcânica. E olha aqui a pedra pómez, que é vendida em supermercados. Também ela é de origem vulcânica. Ela é como se fosse a espuma do vulcão. E é uma pedra porosa, de espuma mesmo, né? Parecido com espuma, diferente das outras. Por que eu estou com essa xícara aqui? Para fazer a demonstração em que muitas erupções expelem esse material e muitos lagos e rios ficam cobertos por um determinado tempo, porque as rochas extrusivas que foram expostas pelo agente tectônico interior, no caso o vulcão, é diferente das rochas intrusivas, mas não tão distante com relação às suas características. Aqui sim, é uma pedra que boia, porque ela é uma pedra formada pela cinza do vulcão. É interessante esse processo de formação. E ela é vendida em supermercado, que é utilizado para lixar os pés, né? As mães aí de vocês, algumas utilizam, né, no seu dia a dia, né? É comprado e guardado geralmente no banheiro, né, para fazer a questão da estética dos pés. Interessante, né, essa coleção. Eu lembrei de Lucas. Eu acho que Lucas era daqui de Barra, de Betânia. Ele disse: ó, professor, eu queria ver sua coleção. Quando você tiver um tempo, à tardezinha, você pode vir aqui, geralmente no domingo, né? É o período que eu estou à tarde, lá para as 4, 5h30, mais ou menos esse horário. Aí você pode vir visitar, junto com outros colegas. Tem muitas coleções, né, com relação a esse material geológico. Aqui eu tenho as intrusivas e as extrusivas. Essas aqui, elas foram expelidas por vulcões. E essas aqui são guardadas no interior e descobertas pelos agentes erosivos, como a gente viu no vídeo anterior.